Ministério da Justiça e Segurança Pública apresenta propostas contra a corrupção e crime organizado. Ação no Rio Grande do Sul ajuda a identificar grau de risco de violência doméstica. O questionário que está sendo aplicado aqui para quem vem registrar ocorrência ou fazer alguma denúncia é justamente mostrar qual o nível de ameaça que essas mulheres estão sofrendo. 4 de fevereiro, Dia Mundial de Combate ao Câncer. Incluídos como os fatores que mais causam câncer estão o tabagismo e o consumo excessivo de bebida alcoólica. E a regulamentação de hortas comunitárias. Leis municipais e estaduais incentivam a produção de orgânicos em áreas públicas. Olá, boa tarde. Boa tarde. O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, apresentou na manhã de hoje propostas contra a corrupção, estratégias de combate a crimes violentos e organizados. Moro se reuniu com governadores e secretários de segurança. Quem traz mais detalhes sobre esse anúncio, conversa com a gente ao vivo agora, é a repórter Evne Araújo. Olá, Evne, boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde. Bom, o material foi apresentado a 12 governadores, 4 vice-governadores, além de secretários de segurança pública da maior parte das unidades da federação. O pacote anticrime é um projeto do ministro Sérgio Moro desde que ele assumiu o Ministério da Justiça e da Segurança Pública há um mês. Bom, dentre as medidas, a prisão em segunda instância sem nenhum prejuízo à análise de recursos. O pacote, ele precisa ser apresentado agora para o Congresso Nacional, porque prevê alterações na legislação, principalmente penal. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Evne, pelas informações. E o Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou os pedidos de habeas corpus apresentados pelas defesas dos engenheiros André Yassuda e Makoto Namba, funcionários da empresa alemã TÜV-SÜD. Eles atestaram a estabilidade da barragem da Vale que desmoronou em Brumadinho. Os 2 engenheiros estão em um presídio em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. E o Tribunal Superior Eleitoral realizou a primeira sessão plenária de 2019. Na abertura dos trabalhos, a presidente do TSE, ministra Rosa Weber, fez uma projeção do ano para a Corte Eleitoral. Antes de iniciar a sessão, a ministra Rosa Weber, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, afirmou que o tribunal vai trabalhar muito para organizar as eleições municipais do ano que vem. A presidente do TSE também informou sobre as atividades que o tribunal terá em 2019. Adianto que, para o mês de março, está prevista a realização do Seminário Internacional Fake News e Eleições, com a participação de representantes de diversos setores ligados ao tema, inclusive especialistas de vários países. Estão em desenvolvimento também, na Secretaria Judiciária, soluções de inteligência artificial como forma de minimizar e produzir resultados efetivos. Outro projeto a ser implantado com o apoio da assessoria técnica é a gestão de riscos no processo eleitoral, a fim de identificá-los e, assim, evitá-los ou mitigá-los. Durante a sessão administrativa, o plenário continuou a resposta de consulta feita sobre a possibilidade de diretórios partidários utilizarem verbas públicas para reformar imóveis alugados pelo partido. A ministra Rosa Weber apresentou voto no sentido de permitir apenas aquelas obras que fossem necessárias para a manutenção do imóvel. Considero não autorizada a execução de benfeitorias úteis, com todo o respeito, porque, embora elas facilitem o uso do imóvel, podem, consoante foi ponderado pelo órgão técnico desta Corte Superior, agregar um valor de mercado a permitir a valorização de bem privado, que é o imóvel locado, sede do partido, mediante o uso de recursos públicos. Na sessão jurisdicional, os ministros julgaram a prestação de contas do Partido Social Democrático referentes a 2013. O plenário seguiu o voto do relator, ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, pela desaprovação das contas do PSD.
Para o ministro, o partido não destinou em 2013 a quantia determinada pela lei da época para a promoção da participação feminina na política. A reiterada omissão na aplicação de recursos destinados ao fomento da participação feminina na política consubstancia a irregularidade que enseja a desaprovação das contas. O Congresso Nacional inicia logo mais às 15h os trabalhos legislativos deste ano com uma sessão solene conjunta da Câmara e do Senado. Na cerimônia será lida a mensagem encaminhada pelo presidente Jair Bolsonaro com as prioridades do Executivo para 2019. A expectativa é que Bolsonaro mande algum representante por estar se recuperando de cirurgia realizada na semana passada. A solenidade será realizada no plenário da Câmara dos Deputados. O presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, que foi eleito no último sábado para mandato de 2 anos, vai conduzir a solenidade. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, participam da abertura dos trabalhos da primeira sessão legislativa deste ano. A Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça da Paraíba lançou uma versão atualizada do Código de Normas Judicial, adaptada ao novo Código de Processo Civil. O código visa uniformizar condutas voltadas para o primeiro grau de jurisdição do estado da Paraíba. A obra é uma atualização das normas, destinada para magistrados e servidores da Justiça, e traz inovações relacionadas ao texto do atual Código de Processo Civil. O novo Código de Processo Civil trouxe várias inovações e, com isso, nós também tivemos que atualizar o Código de Norma para dar um normativo e um dinamismo bem atualizado do regramento da Corregedoria Geral de Justiça. Modificações em relação à auditagem, bem como as custas judiciais, também foram tema de atualização. Nós fizemos um estudo exatamente atualizando as normas, as referências que haviam a normativas do CNJ e as alterações do CPC, assim como de outras leis extravagantes. E o resultado é o que está sendo lançado aqui hoje, foi publicado no Diário da Justiça e a partir de então será o código para uniformizar e disciplinar condutas para todo o primeiro grau do estado da Paraíba. O presidente do TJPB, desembargador Joás de Brito Pereira Filho, durante o lançamento, ressaltou que o normativo trata-se de um manual de procedimentos que facilita, sobretudo, a rotina dos servidores nos gabinetes. É um código de normas importantíssimo e que está atualizado. Foi uma ideia do desembargador Márcio, que o desembargador Zé Aurélio, em boa hora, já o atualiza, deixando ele dentro das normas novas estabelecidas no novo Código de Processo Civil. A 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho reduziu pela metade o valor da indenização por assédio moral que um resort terá que pagar ao encarregado de limpeza. A turma destacou que o valor deve ser proporcional aos danos sofridos. O Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, em Alagoas, havia condenado o resort Miramar Brasil, de Maragogi, a pagar R$10 mil de indenização ao encarregado de limpeza. Na ação trabalhista, o empregado alegou que sofria assédio moral do subgerente, o que foi confirmado por testemunhas. O empregado disse que o subgerente o mandava ficar quieto quando fazia alguma pergunta, que era excluído das reuniões e que foi suspenso sem motivo. Após ser condenada em 2º grau, a empresa apresentou recurso de revista e o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O resort sustentou que a culpa não foi comprovada e que a condenação teria se baseado apenas em depoimentos de testemunhas e do empregado. A relatora do recurso na 8ª turma do TST, ministra Dora Maria da Costa, entendeu que a indenização é devida, mas reduziu para R$5 mil o valor a ser pago. A ministra citou o artigo 944 do Código Civil, que diz que a indenização deve ser medida pela extensão do dano. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, o juiz pode reduzir equitativamente a indenização. No caso julgado, a relatora entendeu que o valor fixado pelo regional era excessivo, em vista dos fatos que justificaram a condenação. A decisão foi unânime. E veja a seguir, Dia Mundial de Combate ao Câncer. No Brasil, o tipo de câncer que registrou mais casos novos entre os homens foi o de próstata. Entre as mulheres, o de mama.
formulário respondido por vítimas de violência doméstica no momento do registro da ocorrência na delegacia de polícia vai ajudar a identificar o grau de risco a que as mulheres estão expostas. O documento foi idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça e está sendo colocado em prática no Rio Grande do Sul por meio de um projeto piloto. Na Delegacia da Mulher em Porto Alegre, encontramos uma jovem mãe angustiada pelo medo e a insegurança. Manuela é uma das tantas mulheres que buscam a delegacia para tentar pôr fim a um ciclo de violência que só vem aumentando os índices de criminalidade e as manchetes policiais de todo o país. As agressões por parte do companheiro começaram poucos meses depois que ela foi morar com ele, em outro estado. Voltou de madrugada, completamente bêbado. Eu não abri a porta, teve que ser retirado do meu condomínio pela polícia. E aí, de manhã, ele mandou diversas mensagens, assim, que sim, ia me matar, que sim, ia mexer os palitos dele, que meu tempo de mãe ia durar muito pouco. Isso foi agora em maio, tipo, não faz um ano ainda. Tudo, assim, que depois que eu amamentasse, o meu filho não ia mais precisar de mim e ele ia ficar com o filho só para ele. Quem sai por esta porta, na Delegacia de Mulher de Porto Alegre, espera conseguir a sua paz de volta. O questionário que está sendo aplicado aqui para quem vem registrar ocorrência ou fazer alguma denúncia é justamente mostrar qual o nível de ameaça que essas mulheres estão sofrendo e, com isso, minimizar os casos de feminicídio. O principal objetivo dele é minimizar, evitar que as ocorrências de violência doméstica e familiar cheguem a um feminicídio. Mas ele também é extremamente importante para que já no primeiro documento, no primeiro expediente que chega ao conhecimento do Poder Judiciário, que são as medidas protetivas de urgência, que nós tenhamos uma padronização, uma mesma metodologia, né, da persecução penal inicial, da delegacia de polícia com o sistema de justiça, para avaliar aqueles comportamentos de risco por parte do agressor. O projeto piloto começou em dezembro de 2018 e capacitou os funcionários que atendem às ocorrências nas delegacias. Os questionários respondidos receberão uma indicação dos prováveis riscos que a vítima corre e serão nivelados por grau de intensidade. Temos um risco extremo, um risco grave e um risco moderado, até porque muitas agressões são repetidas, já vem de um ciclo de violência contínuo, e outras não são, é a primeira agressão. Então, tudo isso tem que ser sopesado e encaminhado para o magistrado poder avaliar aquele caso concreto. A torcida organizada do São Paulo e o clube de futebol vão ter que indenizar a prefeitura de Maragogi. A decisão é do Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 2016, durante a partida entre São Paulo e Rondonópolis, pela Copa São Paulo de Juniores, no estádio Nogueirão, parte da torcida organizada agrediu guardas municipais, policiais e militares e um servidor público. Os réus deverão pagar solidariamente cerca de R$68 mil. O valor será destinado ao Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos. O câncer é a segunda doença que mais causa mortes no mundo. Perde apenas para as cardiovasculares. Esta segunda-feira marca o Dia Mundial de Combate ao Câncer, uma forma de mostrar a importância da prevenção e enfrentamento à doença. Quase 10 milhões de mortes provocadas por câncer em todo o mundo apenas em 2018. O número é da Organização Mundial da Saúde, que também divulgou os tipos mais comuns da doença. O primeiro é o de pulmão. Só no ano passado foram mais de 2 milhões de novos casos. Com a mesma quantidade, o câncer de mama. Eles são seguidos pelo câncer de colo retal e próstata. A mesma pesquisa revelou que 70% das mortes ocorrem em países de baixa e média renda. No Brasil, o tipo de câncer que registrou mais casos novos entre os homens foi o de próstata. Entre as mulheres, o de mama. Incluídos como os fatores que mais causam câncer estão o tabagismo e o consumo excessivo de bebida alcoólica. Hábitos saudáveis como uma alimentação balanceada e a prática de exercícios físicos, aliados a exames de rotina, são importantes para a prevenção de novos casos. O diagnóstico precoce também é fundamental para o tratamento. Se você diagnosticar um câncer no início, o tratamento ele é muito menos agressivo. Então vamos supor, mama, se descobre uma lesão pequena,
ela pode ser retirada numa setorectomia, retira uma pequena parte da mama, ao invés de ser submetida a uma mastectomia total, ou uma quimioterapia, radioterapia, então, que são tratamentos muito agressivos. Então, quanto mais rápido se descobrir, mais rápido se tratar, melhor, mais a probabilidade de cura é alcançável, né? E para falar mais com a gente sobre este assunto, recebemos aqui no estúdio da TV Justiça o advogado especialista em saúde suplementar, Dr. Fernando Martins de Freitas, a quem, em primeiro lugar, eu agradeço muitíssimo pela participação. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde, vamos lá. Quais são as obrigações do Estado e das operadoras de saúde, doutor Fernando, com os pacientes que sofrem com a doença? Olha, o Estado ele tem como obrigação prestar todo o atendimento de forma gratuita pelo SUS para as pessoas, os pacientes que estão acometidos com câncer. E com relação ao Estado, existe uma lei específica, que é a 12.732 de 2012, que ela prevê que, a partir do diagnóstico, o Estado tem 60 dias para efetivamente iniciar o tratamento da pessoa, seja ele uma quimioterapia, uma radioterapia ou um procedimento cirúrgico. Já com relação às operadoras de plano de saúde, elas também têm a obrigação de promover tanto a prevenção, como os exames de diagnóstico, como o próprio tratamento e, em especial, as situações de reparação, como no caso de cirurgia bariátrica. É necessário, após o procedimento, se fazer um procedimento estético. Mama também, outro exemplo. Mama também é outro exemplo. E essa operadora, até pela própria lei, que é a 9656 de 98, que obriga as operadoras de plano de saúde a custearem de forma ampla a cobertura para tratamento do câncer. Agora, o câncer é uma doença que ela tem uma variedade, uma gama variada de tipos e também de exames que podem ser feitos, embora haja alguns que são tradicionais específicos. Há algum desses exames que tenha complicadores do ponto de vista dos planos de saúde? Sim, na verdade, a discussão hoje é os exames que não estão contemplados no rol de procedimentos que é editado pela ANS de 2 em 2 anos. Mas os tribunais vêm entendendo da seguinte maneira, que se aquele procedimento, se aquele fármaco, ou seja, se aquele medicamento ele é importante e ele foi prescrito pelo médico, ele deve ser autorizado pelo plano de saúde, desde que tenha autorização da Anvisa. Mas o câncer é uma doença de cobertura obrigatória, então. Quando você contrata um plano de saúde, há qualquer negativa de atendimento em relação à doença, é ilegal. Com certeza. O câncer ele tem que ser coberto pelo plano de saúde. E caso haja algum problema na hora que a pessoa vai pedir, nós orientamos que, primeiro, ela formalize o pedido de procedimento e o plano tem 24 horas, no caso de câncer, para dar a resposta. Se a resposta for positiva, ótimo, vai se desenvolver o tratamento. Caso seja negativa e a pessoa não concorde com a justificativa apresentada, é importante que ela faça um registro na ANS do problema, até para fins de estatística e fiscalização, e também com essa documentação, que foi o pedido do procedimento com a negativa, isso vai ser encaminhado ao Poder Judiciário para que o juiz, analisando a documentação, possa conceder uma tutela, ou seja, uma decisão de urgência, garantindo imediatamente o tratamento a essa pessoa. Existe carência em relação ao câncer? 24 horas a partir da contratação do plano de saúde. Depois é enquadrado como caso de emergência e não pode ter a negativa por parte do plano de saúde. Doutor Fernando, vamos falar sobre os direitos garantidos que são pouco divulgados, até, por exemplo, o saque do FGTS, a isenção de tributos, como na compra de um automóvel, por exemplo. Quais são esses benefícios? Sim. Existem alguns, por exemplo, FGTS, PIS/PASEP. A pessoa deve procurar a Caixa Econômica Federal com um laudo médico, né, destacando que de fato ela está com câncer e ela pode sacar todos os valores existentes naquelas contas. Existe também um auxílio-doença, onde a partir do 15º dia que a pessoa está incapacitada de laborar, de trabalhar, ela pode receber um benefício por parte do INSS e, caso não seja mais possível retornar às atividades, existe a figura da aposentadoria por invalidez, que é exatamente um benefício que a pessoa recebe por ter sido acometida dessa doença e não pode mais trabalhar. E aí é importante destacar que esse benefício pode ser acrescido em 25% caso a pessoa precise de um cuidador. Então, tudo isso deve ser documentado, isso vai ser submetido a um laudo, a uma junta médica,
junto ao INSS e, caso aprovado, a pessoa terá esse benefício. Existe outro também, que é o tratamento fora de domicílio. Em pequenos municípios, pode acontecer de não ter rede hospitalar que consiga atender esses pacientes. Então, o município é obrigado a custear o deslocamento da pessoa para municípios vizinhos ou outro estado, inclusive até com hospedagem, para que esse paciente não fique privado do seu tratamento em razão da sua localidade não ter esse tipo de hospital. Temos também isenção de imposto de renda. É importante destacar que essa isenção são para os aposentados, ou seja, quem está aposentado e foi acometido pela essa doença do câncer, ele está isento do imposto de renda. Da mesma forma, temos também a quitação do financiamento da casa própria. Geralmente, os contratos do sistema financeiro de habitação, eles têm uma cláusula que prevê que, caso a pessoa tenha uma incapacidade total e permanente, ou seja, ela não tem mais condições de trabalho, o contrato poderá ser quitado em razão do câncer. Isenção do IPI. Se a pessoa, em razão do câncer, teve alguma deficiência de membros superiores ou inferiores, pode ter a isenção do IPI, exatamente para facilitar que ela adquira um automóvel de acordo com as suas condições. É um rol extenso, né? São extenso. Vários direitos e garantias. Infelizmente, o nosso tempo é curto, chegamos ao fim da entrevista, esse assunto rende muita coisa, né? Mas muito obrigada por todas as informações e orientações a quem está em casa. Particularmente nesse Dia Mundial de Combate ao Câncer. Muito obrigado. Obrigado pela participação. E no próximo bloco, hortas urbanas. A prática que tem ganhado espaço no país é regulamentada por leis municipais e estaduais. O espaço não precisa ser grande. Para se ter uma ideia, só neste pedacinho de terra tem mais de 25 tipos, entre frutas, legumes, hortaliças e temperos. As hortas urbanas estão ganhando espaço em todo o país. Aqui em Brasília, moradores se unem para plantar, cultivar e colher o que vai para a mesa. A prática, importante para a alimentação saudável e para o convívio, é regulamentada por leis distrital e estadual. O serviço na portaria não é fácil, não. São mais de 70 apartamentos, entra e sai de moradores. Mas, todo dia, o Denivaldo ainda arruma um tempinho para cuidar da horta comunitária. É maravilhoso você cuidar das plantas, poder plantar, colher. É maravilhoso, é uma experiência inesquecível. A ideia foi de um dos moradores, o Atman. Com a mão boa para lidar com as plantas, o engenheiro ambiental arrumou um espacinho na área verde do prédio em Brasília. E aos poucos começou o cultivo. A gente sempre tem pessoas novas plantando, pessoas novas colhendo. E aí o princípio é esse, é ser coletivo, quem puder ajudar, ajuda. Quem quiser colher, colhe, mas sempre pensando em utilizar o máximo de insumos que a gente tem aqui no prédio mesmo, como poda de grama, o nosso próprio lixo orgânico, que a gente transforma em adubo através da compostagem. O espaço não precisa ser grande. Para se ter uma ideia, só neste pedacinho de terra tem mais de 25 tipos, entre frutas, legumes, hortaliças e temperos. O adubo também é produzido por aqui. As hortas urbanas começaram a ganhar espaço no Brasil, ocupar áreas públicas para produzir alimentos de qualidade. A prática é regulada por leis municipais e estaduais que dizem o que pode ou não ser feito. São mais de 50 legislações deste tipo. A comunidade cada vez mais empenhada em fazer diferente. O Distrito Federal tem apoio especializado e de graça à população. A Emater, empresa de assistência técnica e extensão rural, ajuda moradores e escolas a começar uma produção própria. A Hortas Escolares é o nosso grande cliente, a gente atende aí cerca de 100 a 120 escolas do sistema público de ensino por ano. Então, uma grande parte, eu diria que a maior parte das escolas hoje já deve ter horta, né? E a gente dá apoio para isso, mas também a gente atua com as entidades socioassistenciais, por exemplo, os centros de internação de menores infratores, o centro de apoio à população de rua, centros POPs. Mais do que alimentos saudáveis, a horta também virou um ponto agradável de convívio entre os moradores. Ela traz esse ambiente mais
aconchegante, né, também. Ela não é só uma questão de você ter um alimento saudável, um alimento orgânico, mas também uma questão de estilo de vida, de melhorar o ambiente, né, tornar aquilo um ambiente comunitário mesmo. E para comemorar a iniciativa, o limão, o hortelã, o capim-santo e a couve foram para o liquidificador e viraram um suco verde saudável e saboroso. Ele começou a cursar a faculdade de Direito aos 14 anos de idade e aos 18 já está aprovado na OAB. No programa Saber Direito Responde desta semana, você vai conhecer a trajetória de Matheus Costa, o advogado mais jovem do Brasil. Ele tira dúvidas de estudantes no estúdio da TV Justiça e pelo WhatsApp sobre o exame da OAB. Durante a semana, você acompanha as 5 aulas do curso de técnicas de estudo dadas pelo Master Coach Felipe Lima. O programa Saber Direito vai ao ar de segunda a sexta com aulas inéditas às 8 da manhã e reapresentação às 11h30 da noite. Não perca! Na alta temporada, a demanda no comércio e no setor de serviços aumenta e muito. Nessa hora, as oportunidades surgem principalmente para quem está desempregado, né, Cadu? Rafaela, e na Bahia a previsão é de que sejam abertas até o fim do verão, em março, 20 mil vagas temporárias. A temporada que agita o baiano é o verão. Por aqui, muito sol, calor e praias lotadas. Ingredientes certos que atraem turistas e também geram oportunidades. Abre muitas vagas de emprego, principalmente nas áreas de orla, onde tem bastante turista, movimentação de turista. O calor dos baianos, a cidade é linda, bem organizada. Estou com a minha família toda e a gente está adorando. Tem pontos turísticos muito interessantes, a cultura, né? São tantos visitantes que dados da Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação mostram um cenário positivo. O número de vagas para os chamados empregos de verão pode chegar a 20 mil em toda a Bahia. Garçons, auxiliares de garçons, cozinheiras, auxiliares de cozinheiras, recepcionistas. Hoje a contratação ela está muito rápida. A pessoa pode pedir o emprego e acabar empregado no primeiro local que entra. O turismo representa 7,5% do PIB da Bahia. São mais de 4 mil hotéis e 40 mil bares e restaurantes. Já em Salvador, o setor representa 20% do PIB. São 400 hotéis e 10 mil bares e restaurantes. Após 2 anos desempregada e com 2 filhos, a Kátia comemora o emprego de verão em uma rede hoteleira. É uma porta que se abre e se a pessoa se destacar, né, aí já fica firme já. É uma grande oportunidade. Se for pela temporada, 2 meses é com contrato de trabalho. Se for aos finais de semana, pela nova legislação, será no trabalho intermitente. Vai depender muito do estabelecimento e da necessidade do colaborador. O contrato de trabalho intermitente, o trabalhador sabe que está empregado, mas não sabe o dia que vai trabalhar. O empregador o convocará a qualquer momento. E então ele será chamado, aceitará ou não a convocação. A lei permite que ele recuse. O contrato temporário é exatamente para aquelas 2 situações, substituir alguém que seja regular e afastado ou para atender uma demanda excepcional de serviço. A gente tem que arriscar. E de carteira assinada melhor ainda, né? Com certeza. Já é uma coisa segura, né? O Jornal da Justiça, primeira edição, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima semana e até amanhã. Mais notícias do Judiciário você acompanha no Jornal da Justiça, segunda edição. Uma boa tarde e até amanhã.